Hoje eu trago um versículo bem curtinho para compartilhar com vocês. É Salmo 37, versículo 5. Que diz o seguinte: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Entregue o seu caminho ao Senhor e é para a gente confiar nele e certamente ele agirá. Irmãos, entregar nosso caminho ao Senhor tem dois aspectos, aspecto ativo e passivo. O aspecto ativo tem tudo a ver com o ato de você confiar em Deus, confiar na pessoa de Deus, né? É você tomar a iniciativa de buscar constantemente a vontade de Deus, fazer bom uso do seu livre arbítrio para depender conscientemente de Deus. Se o lado ativo é confiar em Deus, o lado passivo de entregar nosso caminho a Deus tem tudo a ver com confiar na maneira de agir de Deus. Porque Deus intervém em nossas vidas, mas Ele adota o método dEle, Ele adota o tempo dEle, a ordem dos fatos dEle, e cabe a nós aceitar, né, essa maneira de Ele agir em nossas vidas, né? Claro que para que isso possa acontecer, nós precisamos confiar em Deus para, posteriormente, poder confiar tudo a Deus. A parábola de videira e dos ramos é um bom exemplo para a gente entender melhor esses dois aspectos. Porque a parábola diz que Jesus é a videira e nós somos seus ramos. Se alguém permanecer nele, este ramo, galho, dará muito fruto, né? Porque sem ele a gente não pode fazer nada. Portanto, você está intimamente, né, conectado com o nosso Senhor Jesus Cristo, de quem a gente, digamos assim, suga, né, no bom sentido, né? A gente absorve todos os nutrientes necessários para a nossa vida, através de leitura bíblica, através de sua vida devocional, através da prática, né, de sua fé. Mas também existe o lado passivo da parábola, onde a parábola diz que Deus Pai é nosso agricultor, que Ele limpa e poda os ramos para que nós possamos produzir mais fruto. Deus, agricultor, Ele adota seu próprio método. Qual ramo podar, quando podar, como podar, em que ordem Ele vai podar os ramos, qual vem primeiro, qual que vem depois, né? Quem vai determinar é Ele. E nós, ramos, nos sujeitamos, né, à maneira como Ele trabalha em nossas vidas. Claro que aceitar o lado passivo de entregar nosso caminho a Deus não é uma tarefa muito fácil para nós. Por quê? Porque muitas vezes esse trabalho de Deus é doloroso, né? Quantas vezes a gente já não pergunta a Deus: Deus, por que agora? Por que o Senhor está tirando isso de mim agora? Agora que eu cheguei onde eu queria chegar. Muitas vezes é incompreensível, porque ser humano é limitado no tempo e no espaço. Nosso Deus é todo soberano. É como se fosse um drone suspenso no ar, Ele enxerga tudo de cima. Nós não podemos fazer isso, porque nossa visão é focal, é pontual. A gente só enxerga partes, não o todo. A gente não consegue ver o ciclo inteiro fechado, né? Enquanto Deus enxerga tudo, a gente precisa dobrar a esquina para enxergar cataratas do Iguaçu. A gente precisa subir mais um degrauzinho para poder enxergar Grand Canyon, por exemplo. Pois compreender, né, e aceitar esse lado passivo de nossa entrega é difícil, né? Mas quando nós conseguirmos praticar essa entrega, nossa vida se torna muito mais rica
e se torna muito mais abundante. É sobre esse lado passivo de entrega de nossa vida ao Senhor que eu gostaria de compartilhar com os irmãos com mais detalhes. Vocês ouviram falar sobre a palavra omakase? Omakase é uma expressão japonesa, né? Que significa eu confio, né? Faça como achar melhor. Omakase é uma experiência gastronômica, né? Onde o sushi man, ou o chefe, ele quem escolhe os pratos, ele que prepara os pratos, e ele que determina a ordem em que os pratos são servidos, fechando um curso, um ciclo, né? Portanto, quando você vai num restaurante onde tem esse omakase, essa experiência, né? Geralmente o freguês senta junto ao balcão e espera que o sushi man, né, prepare todos os pratos. Normalmente, quando você vai num restaurante, é você quem escolhe os pratos. Você abre o cardápio e você escolhe o que tiver lá. Mas o omakase é diferente. Você deixa o sushi man ou o chefe escolher pratos por você. E isso só é possível quando você tem plena confiança, né, na excelência, na capacidade, na competência profissional do cozinheiro, né? Quando você tem plena confiança de que ele saberá escolher, né, material certo, bem fresquinho, né, para trazer pratos saborosos. Nunca fui a um restaurante de omakase porque é meio caro. A fé omakase, em outras palavras, fazendo analogia, seria uma fé de entrega total a Deus. Não é você quem escolhe como as coisas deveriam ser, como as coisas deveriam vir numa certa sequência. Você entrega totalmente, né, a escolha, a ordem, a maneira como o prato é preparado ao chefe. Da mesma maneira, quando você entrega tudo a Deus, porque você confia nele, eu diria que você está vivendo uma fé tipo omakase. Abrão, por exemplo, era um homem que viveu a fé omakase. Que Deus um dia se aproximou dele e disse o seguinte: Abrão, deixa a sua terra e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Fosse eu, teria perguntado por Deus: Senhor, para onde? Porque Deus não especificou para onde ele deveria ir. Eu teria perguntado: quão longe fica esse lugar? Qual é o nome dessa terra? Para onde eu tenho que ir? Ele simplesmente fez as malas e saiu da terra. Acredito que a fé dele era mais ou menos assim: se Deus mandou sair, eu vou sair. E se ele também me diz que mostraria onde eu deveria ir, então eu vou esperar. Essa atitude, aparentemente irresponsável e inconsequente, porém passiva, de entregar o caminho dele ao Senhor, foi o primeiro passo que ele tomou para se tornar nada mais, nada menos que o pai da fé. Muitas vezes Deus não fala sobre o próximo passo a tomar, não fala sobre a próxima fase ou etapa, né? Ele simplesmente manda dobrar a esquina. Ele simplesmente manda subir mais um degrauzinho. Só depois, através de uma análise retrospectiva, que a gente compreende. Ah, agora entendi por que Deus mandou fazer isso, mandou fazer aquilo. Né? Outra personagem que viveu a fé omakase foi o Pedro. Né? Pedro, junto com colegas dele, passou a noite inteira tentando pegar peixe, mas nada foi encontrado. Quando então Jesus se aproximou dele e disse o seguinte: ô Pedro, vá para águas mais profundas e lance as redes. Irmão,
Até eu diria isso. Nunca fui pescador na minha vida, mas é óbvio que os peixes andam mais nas áreas de águas mais profundas do que numa área, né, de nível de água rasa. Qualquer um poderia ter dito isso. Ainda mais o Pedro, profissional, pescador. Mas ele respondeu da seguinte forma: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas porque o Senhor quem está dizendo, lançarei as redes. Portanto, a obediência do Pedro não foi baseada no conteúdo da ordem que o mestre lhe tinha dado, mas porque ele confiou na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso ele confiou tudo ao Senhor. Ele se submeteu à maneira de trabalhar do Senhor Jesus Cristo. Mas para você ter a fé, o Macassê, você precisa reconhecer uma coisa. Provérbios 3 diz o seguinte: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, ele endireitará as suas veredas. Reconhecer o quê? Como eu já tenho dito, é necessário que você reconheça que Deus é mais inteligente do que você. É importante reconhecer que Ele é mais capaz do que você. Reconhecer que Ele é mais sábio do que você. Porque na hora de tomar decisões, nós somos facilmente influenciados, né, pelas emoções, por fatores circunstanciais, por nossos desejos, ambições e principalmente por nossos medos. Mas nosso Deus, Ele julga com sabedoria perfeita. Ele age com amor perfeito. Ele faz tudo com sua santidade perfeita. Fé Macassê requer treinamento. Ela não cai do céu, não aparece assim diante de você, de um dia para outro. Foi esse treinamento que o povo de Deus teve que viver durante 40 anos no deserto. A Bíblia diz que o povo marchava conforme a ordem do Senhor. Quando a nuvem parava sobre tenda, eles tinham que parar e montar a tenda, o tabernáculo. Quando a nuvem andava, eles tinham que desmontar o tabernáculo, a tenda, e tinham que dar continuidade à marcha. E assim eles fizeram durante 40 anos, perambulando pelo deserto, até aprender a maneira passiva de entregar o caminho deles ao Senhor. Outra característica de um Macassê é que os pratos demoram para sair. Quando você escolhe um prato que consta no cardápio, o prato sai mais rápido, porque geralmente os pratos convencionais que constam no cardápio estão mais ou menos preparados. Então, sei lá, 5, 10 minutinhos você já pode saborear. Agora o Macassê não, porque o chefe tem que preparar o material fresco, né? E dá todo aquele trabalho, né? Então, até você saborear todos os pratos que fazem parte do curso, leva tempo. Portanto, se você é uma pessoa apressada, ansiosa, estilo Macassê não combina com você. Se está com fome, é melhor você escolher um prato que consta no cardápio. Agora, essa espera não é uma espera entediante, não é uma espera chata. Porque você saboreia o primeiro prato. Como é gostoso. Em seguida, você já tem aquela expectativa de que o que virá depois? Qual é o próximo prato? E sucessivamente você vai experimentando
né? Um prato mais gostoso do que o outro. E assim é quem vive a fé omakase. Você experimenta a graça de Deus em cada momento, em cada instante. Aquele prato que é destinado tão somente para você. Talvez o prato mais gostoso para você não seja mais gostoso para mim, mas é algo personalizado para você. É assim que Deus trata cada um de nós. É uma espera alegre, né? Onde a curiosidade e a expectativa se misturam. É como se o prato, a graça de Deus, renovasse todo dia. Por isso a Bíblia diz: as misericórdias de Deus são inesgotáveis e renovam-se cada manhã. Não é isso que acontece com a gente na nossa vida cristã? Você teve um dia cheio ontem, né? Coisas boas, coisas ruins aconteceram, mesmo assim você experimentou um pedacinho de graça de Deus. Quando acorda de manhã, né? Vocês abrem os olhos e diz assim: Pai, como é que o Senhor vai conduzir o meu dia de hoje? Quem eu vou encontrar? Que acontecimentos estão me esperando? Isso cria um senso de expectativa dentro de nós, de querer experimentar, né? Através de encontros, através de acontecimentos, um pouco da graça de Deus. Esse processo de conhecer aos poucos nosso querido Deus é uma tarefa muito excitante, edificante, e cria muita expectativa e alegria. Para viver fé omakase é necessário que você tenha paciência. Tem que saber esperar. Isso aqui não é uma espera chata, não é uma espera entediante, mas como eu falei, é uma espera alegre, né? Agora, você precisa também aceitar o fato de que nosso Deus é um Deus Pai. Ele quer dar coisas boas para os seus filhos. Portanto, para você ter a fé omakase, é necessário que você confie fielmente nessa promessa que Deus falou. Portanto, vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos. Quanto mais o seu Pai, Deus Celestial, você acha que Ele não dará coisas boas para nós? Agora, não somente coisas boas, pela minha experiência como pai. O pai que realmente ama seus filhos, ele não quer dar apenas coisas boas, ele quer dar o que há de melhor para os seus filhos. Infelizmente, eu sou limitado no tempo e espaço e também nos recursos materiais. Por mais que eu queira dar o melhor para o meu filho, eu não consigo dar, por escassez de recursos. Mas nosso Deus não, Ele é onipotente, Ele tem tudo. Ele tem desejo, Ele tem amor, Ele quer dar o melhor para nós. Desde que você acredite nessa postura amorosa de Deus, então você, por consequência, conseguirá confiar tudo a Ele. Deus, faça o que o Senhor quiser. Faça como o Senhor acha melhor. Porque eu sei que tudo que o Senhor faça é para meu bem. Bom, nessa altura de campeonato, alguém poderia me perguntar e questionar. Então significa que a gente não pode escolher nada? É para deixar tudo Deus fazer sozinho? A gente só fica observando Deus agir, se mover de braços cruzados? Não é bem isso, irmão. Leia novamente o Provérbios. Diz o seguinte: confie no Senhor. Ou confie no seu próprio entendimento. A iniciativa da escolha está com você. Usando o exemplo que eu acabei de dar, ou você escolhe o prato do cardápio, ou você escolhe o omakase. Essa escolha é da sua responsabilidade. Mas uma vez que você escolheu essa experiência gastronômica chamada omakase, você tem que confiar tudo a ele. Você tem que deixar o chefe trabalhar por você. Tem que deixar ele escolher. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus deu o maior presente que um ser humano poderia receber, que era o livre-arbítrio.
a liberdade de escolher. Então o casal tinha a liberdade de escolher a vontade de Deus ou o fruto proibido. Pena que fizeram escolha errada. Mas essa capacidade de liberdade de escolher é dada para cada um de nós. Uma outra característica da omakase é que quem decide a ordem em que os pratos servidos é o próprio chefe, não é o cliente. Ele que determina. Por quê? Nós reclamamos frequentemente a Deus, não pelos acontecimentos propriamente ditos, mas pela ordem com que esses acontecimentos surgem em nossas vidas. Oh Deus, por que só agora? O Senhor devia ter dado isso 10 anos atrás. Por que toda essa volta para eu chegar onde eu cheguei? Esse era um dos questionamentos que eu fazia até umas 2 décadas atrás. Se era plano de Deus eu me tornar um dia um pastor, por que o Senhor fez eu estudar medicina por 10 anos? Desperdício de tempo. Não teria sido melhor, quando eu completei 2º grau, que eu ingressasse num seminário teológico e me tornar pastor? Assim eu poderia servir ao Senhor por tempo mais prolongado. Por que o Senhor me fez estudar medicina por 10 anos? Que utilidade tem isso para o ministério? Essa resposta foi dada quando meu filho caçula tinha, acho que uns 6, 7 anos de idade. Ele voltou da escola, numa boa, só que à noite ele começou a apresentar um quadro de alergia, reação alérgica fulminante, anafilaxia, né? Porque ele era alérgico à penicilina, a certas substâncias, e provavelmente alguma bala que ele chupou na escola tinha um corante que provocou essa alergia. Então, diante dos nossos olhos, da minha esposa e dos meus, o corpo dele foi tomado, numa fração de segundos, por urticárias. Urticárias de diferentes tamanhos, pelo corpo inteiro. E a voz dele começou a ficar rouca. Sinal de perigo, ele pode até morrer. Imediatamente, e de maneira muito apressada, a gente levou ele para um hospital mais próximo da região. Foi internado, tal, tudo mais, né? Aí a enfermeira entrou com uma seringa para injetar no equipo, porque ele estava tomando soro. Aí eu estranhei. Enfermeira, o que você vai administrar na veia dele? E pelo que eu entendi, pelo meu conhecimento médico, é uma seringa fina, provavelmente contendo o quê? Adrenalina, porque a adrenalina é uma das medidas para combater a anafilaxia. Só que a adrenalina é uma substância tão potente, né, que geralmente é administrada via intramuscular ou via subcutânea. Via endovenosa somente em casos extremos e com monitoramento rigoroso, porque a adrenalina você sabe como é que é, né? Acelera o coração e pode provocar arritmia e o paciente pode entrar em choque. E a enfermeira ia colocar aquela injeção no equipo tal, e cair diretamente na veia do meu filho, 6, 7 anos de idade, pequeno. Aí eu falei, enfermeira, o que você está fazendo? Que medicamento é esse? É adrenalina. Falei, meu Deus do céu, tá louco. Eu mandei ela parar imediatamente. Vai lá ver a prescrição médica. A gente foi junto. O médico prescreveu lá adrenalina, tal dose, via subcutânea. Se aquela adrenalina entrasse diretamente na veia, olha, só Deus sabe o que ia acontecer, né? A enfermeira ficou sem o que fazer. O médico chegou,
confirmou a prescrição dele. Alguém que representava a diretoria do hospital também veio, se desculpou, com medo de que talvez eu processasse o hospital, mas eu não fiz. Bom, o quadro dele amenizou e a gente estava voltando para casa. E dentro do carro eu falei para minha esposa, querida, agora eu entendi. 10 anos de medicina valeram a pena pelo fato de eu ter salvo a vida do meu filho hoje. Muitas vezes a gente não consegue conectar as coisas. Pedaços ali, todos espalhados e fragmentados. Foi o que aconteceu com José. José se tornou governador do Egito. O auge da vida dele, o momento de maior glória na vida dele. Mas para se tornar governador do Egito, ele passou por uma série de circunstâncias, situações, a ordem com que as coisas aconteceram ao longo do histórico dele, para mim estava totalmente bagunçada. Olha, do ponto de vista puramente humano, para você se tornar, por exemplo, sei lá, presidente ou ministro, primeiro-ministro de um país, claro que há exceções, mas para se tornar, ou você vem de uma família politicamente influente, ou você vem de uma família extremamente rica, ou você tem cursado, sei lá, uma universidade de elite como Harvard ou outras universidades famosas. Mas ele não. O que aconteceu com ele? Ele teve que sair de maneira forçada da casa do seu pai, foi parar num buraco porque os irmãos colocaram ele lá, quase iam matá-lo, mas foi vendido para o Egito, não como convidado, como imigrante com visto no passaporte, mas como escravo. Foi trabalhar na casa de um homem chamado Potifar e ele foi injustamente acusado de assédio sexual, foi parar na prisão, onde ele interpretou o sonho, pensou que ia ser solto, não foi, passou mais tempo na prisão e no fim, ele acabou se tornando governador do Egito, mas ele nem era egípcio. Ele tinha antecedentes criminais, embora a acusação fosse injusta. Para mim, a vida dele foi bagunçada, né? A ordem dos acontecimentos não seguia uma sequência lógica. No entanto, quando ele se encontrou novamente com seus irmãos, o que ele falou? Ele falou o seguinte: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Ele conseguiu conectar acontecimentos, situações e circunstâncias à vontade de Deus. Não é isso que acontece frequentemente com a gente também. A gente só consegue entender o que está acontecendo hoje só no tempo futuro, quando a gente faz análise dos acontecimentos passados de maneira retrospectiva. O desafio que eu quero lançar para vocês hoje é o seguinte: se a gente puder trazer essa análise retrospectiva que você irá fazer no tempo, para o tempo presente, isso é sabedoria da sua parte. Aprender com a história de José. Agora, para que não haja mal entendido, eu gostaria de deixar bem claro a distinção entre entregar-se e delegar. Entregar nosso caminho a Deus, como eu falei, é confiar no Senhor e confiar tudo ao Senhor. Agora, delegar é diferente. Delegar a Deus o que você não quer fazer. Delegar a Deus aquilo que você tem preguiça de fazer. Delegar aquela coisa que você acha que não vai trazer muito lucro a você. Então, Deus faça por mim. O Senhor faz. É como se fosse um estudante que não quer estudar, mas quer entrar na faculdade. Portanto, tenha cuidado para não cometer esse erro. Entregar nosso caminho a Deus não é fazer com que Deus se torne um executor de nossa vontade e nosso desejo. Aí é o contrário. Nós que executamos a vontade do Senhor.
Bom, o que é a fé omakase, para finalizar? É como se fosse um paciente deitado numa mesa de cirurgia. Ele confia totalmente sua vida ao cirurgião. Como ele é leigo e está anestesiado, ele não tem conhecimento dos detalhes do procedimento cirúrgico que o médico vai realizar. A mesma coisa acontece, a gente não sabe a maneira com que Deus trabalha, a maneira como Ele intervém na nossa vida. Muitas vezes a ordem dos acontecimentos é incompreensível para nós. Mesmo assim, nós obedecemos a Deus, nós entregamos nossa vida a Deus porque nós confiamos na competência do nosso Deus querido. Resumindo, viver a vida, a fé omakase é passar da vida que você escolheu para a vida que Deus escolheu para você. Viver a fé omakase é passar da vida que você projetou para a vida que Deus projetou para você. E dizer para Deus: Senhor, hoje eu gostaria de provar um pouco de graça que Deus preparou para mim. Curve a sua cabeça, irmão. Senhor Deus, a palavra foi proferida. Eu só peço que o Santo Espírito nos ajude para confiar plenamente no nosso querido Senhor. E, por consequência, confiar tudo ao nosso Senhor. E aceitar passivamente, mas conscientemente, a maneira, o método, a ordem de todos os acontecimentos, de todas as intervenções que Deus realiza para o nosso próprio bem. Por isso eu oro neste momento que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor do nosso Deus Pai e a comunhão e a condução do Santo Espírito estejam conosco, agora e para sempre. Amém.